Conan deixou a taverna sem olhar para trás. Não por orgulho, mas porque sabia que, se olhasse, veria algo que não desejava reconhecer. O silêncio da rua parecia mais pesado do que o barulho que ficara lá dentro. A noite avançava devagar e o ar frio grudava na pele como um aviso tardio. Cada passo que dava afastava seu corpo do calor das tochas, mas aproximava sua mente de algo que vinha se formando desde antes do sangue secar na lâmina. Foi então que percebeu que não estava sozinho. Ela estava sentada à margem da estrada, onde a lama encontrava as pedras antigas. Não usava símbolos, nem vestes de sacerdotisa. Parecia comum demais para aquele lugar, e isso era o que mais incomodava. O rosto estava parcialmente oculto pela sombra, mas os olhos refletiam a luz distante da taverna, como se já soubessem o que Conan carregava por dentro. Ela não se moveu quando ele parou. Não se levantou. Apenas falou, como se continuasse uma conversa interrompida há muito tempo. Disse que ele não buscava vingança. Disse que ele buscava silêncio. Conan levou a mão à espada por reflexo, não por ameaça. Perguntou quem ela era. A resposta veio calma. Alguém que sabia reconhecer homens que sobreviveram quando não deveriam. Alguém que sabia o que significava ser observado sem ser escolhido. Ela falou dos sonhos antes que ele pudesse negar tê-los. Falou das correntes, do chão escuro, da espada quebrada. Falou da morte repetida, sempre diferente, sempre inevitável. Conan sentiu o peito se fechar. Não porque acreditasse em profecias, mas porque reconhecia cada detalhe. Aquilo não era adivinhação, era leitura. Ela se levantou então, devagar, como quem não teme o aço. Disse que existia algo adiante. Não um caminho para matar deuses, mas um caminho para continuar respirando sob o olhar deles. Disse que os deuses não caíam como homens. Disse que eles não sangravam como homens. Disse que a única vitória possível contra o divino era não desaparecer. Conan não respondeu. Não precisava. Quando piscou, ela já se afastava pela estrada, desaparecendo na névoa, como se nunca tivesse estado ali. Restou apenas uma direção indicada pelas marcas no barro e uma frase ecoando na mente do bárbaro. Sobreviver também é uma afronta. Ele seguiu. Os dias seguintes foram duros. O caminho o levou para fora das rotas conhecidas, por terras onde os mapas eram apenas sugestões. Conan enfrentou homens antes de enfrentar criaturas. Bandidos que acreditavam que o mundo ainda obedecia às regras antigas. Eles atacavam por fome, por ouro, por hábito, morrendo rápido demais para entender que haviam escolhido o alvo errado. Conan lutava sem prazer, sem fúria aberta. Cada golpe era preciso, econômico, como se o corpo agisse enquanto a mente se mantinha distante. À noite, porém, os sonhos retornavam. Ele se via caminhando por um campo de corpos que não reconhecia. Via sua própria sombra se mover antes de seus passos. Via deuses distantes observando, não com raiva, mas com curiosidade. Em um dos sonhos, estava ajoelhado diante de uma figura sem forma. Não havia palavras. Apenas uma sensação esmagadora de que sua vida era um erro que ainda não havia sido corrigido. Acordava sempre antes do fim, sempre antes da morte final, sempre sobrevivendo. Quando as criaturas surgiram, não houve surpresa. Vieram do mato fechado, ossos cobertos por couro endurecido, olhos opacos como se algo tivesse sido retirado deles. Não atacavam com inteligência, mas com insistência. Conan lutou cercado, a espada descrevendo arcos largos, abrindo carne e quebrando estruturas que não deveriam se mover daquela forma. Um deles mordeu seu ombro antes de ser atravessado. Outro caiu sem cabeça, mas continuou se arrastando por alguns instantes. Conan saiu ferido, sangrando, respirando com dificuldade. E ainda vivo. Essa era a constante. Ele começou a entender. Não estava sendo testado para vencer. Estava sendo empurrado para o limite repetidas vezes, apenas para continuar.
Cada batalha deixava marcas, cada noite o tornava mais cansado. E ainda assim, algo o mantinha de pé. Não fé, não esperança, mas recusa. Recusa em desaparecer. Quando finalmente alcançou as ruínas, o ar mudou. Não havia pássaros, não havia vento. As pedras pareciam absorver som e calor. No centro, um altar quebrado, sem símbolos reconhecíveis. Conan se aproximou com cautela. Sentiu a presença antes de vê-la. Não como um inimigo, como um peso. Algo antigo demais para desejar sangue, mas atento o suficiente para notar um mortal que insistia em atravessar seus domínios. A entidade não se mostrou, não precisava. A pressão no peito aumentou. Imagens surgiram novamente, não das batalhas recentes, mas de escolhas antigas. Momentos em que Conan sobrevivera enquanto outros caíam. Momentos em que fugira. Momentos em que recuara não por medo, mas por instinto. A presença parecia perguntar, sem palavras, porque ele ainda estava ali. Conan tentou responder com força. Tentou se erguer. Tentou gritar desafio. Nada funcionou. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase um rosnado. Disse que não sabia. Disse que não queria glória. Disse que não buscava tronos nem templos. Disse apenas que se recusava a morrer do jeito que os deuses esperavam. O peso diminuiu. Quando saiu das ruínas, o céu estava cinzento. Nenhum sinal de aprovação. Nenhum castigo. Apenas continuidade. Conan percebeu que aquilo não fora um julgamento final. Fora um aviso maior. Algo ainda o aguardava. Algo que exigiria mais do que músculos, mais do que lâmina, mais do que ódio. Ele caminhou até o alto de uma elevação e observou o horizonte. Ao longe, montanhas se recortavam contra a luz fraca do entardecer. Em algum ponto além delas, sabia agora, existia o próximo passo. Não a vitória, não a redenção. Apenas a chance de continuar existindo sob o olhar daqueles que jamais dormem. O trovão soou distante, sem relâmpago visível. Conan apertou o cabo da espada e seguiu. Porque a guerra contra os deuses não era vencida, era suportada. E a parte 3 começaria no momento em que ele descobrisse o preço real dessa sobrevivência.